A nossa aula desta semana é sobre a cultura africana. Mas você sabe onde fica a África? Vamos ver no mapa? Observem aonde fica a África e aonde fica o Brasil. E para sair do Brasil e chegar até a África, precisamos atravessar um oceano inteiro. E foi esse trajeto que os primeiros negros fizeram para chegar até o Brasil, com a ideia de que aqui no Brasil eles iam encontrar trabalho e melhores condições para viver com suas famílias. Mas chegando aqui, eles foram enganados. Primeiro foram separados de suas famílias, acorrentados e vendidos como escravos para os grandes fazendeiros, onde levaram eles para suas fazendas e os obrigaram a trabalhar na lavoura e na mineração. E se não cumprisse com o trabalho, eles eram castigados, maltratados de forma bem dolorosa. E isso durou mais de 300 anos. Ainda bem que a escravidão acabou. Mas, infelizmente, até hoje tem pessoas que tratam os negros de forma diferente. Como pode? Apenas pela raça, pela cor de pele, se são seres humanos como qualquer outro? É muito triste, né? Temos que respeitar e tratar todos de forma igual. Não é mesmo? Vamos ouvir então uma história? Na verdade, é um conto. E o que é um conto? Conto é uma história imaginada, é uma ficção. Não existiu de verdade. E eu vou contar a história de Obax, do livro de André Neves, que foi publicado pela editora Brink Book. Obax era uma menina que vivia nas savanas, lá na África. Savanas é onde tem uma vegetação rasteira. E é muito perigoso, pois há animais selvagens, como o elefante, o leão, o tigre, a girafa. Mas Obax não tinha medo. Gostava de sair pelas savanas brincando, imaginando e chegava sempre com uma nova história para contar. Mas as pessoas não acreditavam nela. Riam, zombavam. Um dia Obax chegou contando história de que caiu chuva de flores do céu. Mas ninguém acreditou nela. Mas a sua mãe a defendia e dizia assim: ai, por isso que tá esse cheiro de flores, por isso que ela anda tão perfumada. As outras pessoas zombavam dela. Como pode chover flores num lugar que pouco chove água? Obax saiu dali tão triste e prometeu para si mesma que não ia mais contar histórias, que ela ia guardar só para si. Então, ao tropeçar numa pedra, que tinha assim o formato de um elefante, Obax teve uma grande ideia: sair pelo mundo afora em busca da tal chuva de flores, para então provar a todos que a sua história era verdadeira. E encontrou no caminho um elefante, a Nafisa, que havia se perdido da sua manada. Obax e Nafisa seguiram então juntas em busca dessa tal chuva de flores. Subiram e desceram montanhas, atravessaram rios e mares, viram grandes cidades e aldeias, mas nada de encontrar a tal chuva de flores. E já era de madrugada quando as duas retornaram. E quando ela entrou, todos ficaram alegres com a sua chegada. E ela chegou tagarelando, contando que viu isso, que viu aquilo, que atravessou mares. E aí as pessoas começaram a caçoar dela novamente. Ai, essa menina conta cada história, disse a sua mãe, ajeitando os birotes de sua cabeça. Obax dessa vez não entristeceu, pois ela sabia que tinha Nafisa que estava lá fora para confirmar toda a sua história. Então saíram todos para ver. Chegando lá fora da cabana, não encontraram nada, nem por perto, nem mais ao longe, nem pegadas pela areia. Havia apenas uma pedra que estava no chão e tinha o formato de elefante.
Obax então pegou aquela pedra, enterrou-a no chão para que ninguém mais zombasse de suas aventuras. Mas na manhã seguinte, ouviram um bater de asas muito forte. Foram lá fora para ver. Quando viram, eram milhares de pássaros. E no lugar aonde Obax enterrou a pedra, surgiu um baobá imenso. Baobá é uma árvore típica das savanas, lá na África. E esse baobá tinha o tronco bem grande, forte, como um elefante. E na copa da árvore havia milhares de flores coloridas e pássaros bem diferentes como ninguém havia visto antes. E de repente, os pássaros começaram a agitar as suas asas e começou a cair aquelas flores parecendo uma chuva de flores. Depois daquele dia, ninguém mais duvidou das histórias de Obax. Hoje, quem encosta naqueles troncos chega até a sonhar com aquelas aventuras. Obax significa flor e Nafisa, pedra preciosa.